Então, A não tem Márcia é a jeito. nossa CEO da Floripa Amanhã e quem manda é ela, né, Zena? Ela não manda tenho na dúvida. gente e a gente obedece porque ela sempre tem razão, né, Mariane? Tem que obedecer, tem que ter juízo. Não, porque se nós não Exato, obedecer, nós estamos exato. perdidas. A Márcia, eu sempre digo, nós damos uma palavra, ela já faz a frase. Ela tem um pensamento. Uhum. Nós damos uma frase, ela faz um texto. É. É verdade, não é brincadeira, não. E parte do sucesso das entidades cabe a ela e a Florzinha, que é a Clarissa, que são duas pessoas fundamentais nesse processo, né? Mas, bem, vamos começar, Vamos lá. então. Em primeiro lugar, eu queria dizer quem é o Carlos Pereira. Ele tem um nome no meio bonito, mas eu não sei pronunciar. É de origem polonesa, Carlos? Não, lituano. Ah, lituano. Mas é muito difícil. Diz para nós como é que é. Não, no abrasileirado ficou Linkevicius. Aí, se fosse Linkevicius. lituano, seria Linkevicius. Uhum, exato. Então, a gente queria, em primeiro lugar, Carlos, dizer da nossa gratidão, porque nós sabemos que a tua agenda é uma loucura, né? E você, depois da gente ficar conversando e te cobrando, né? Desculpa cobrar tanto, Imagina, né? que isso. A gente poder compartilhar da tua presença e poder encerrar essa live com alguns encaminhamentos bem concretos da nossa participação, né? Mas eu queria dizer que o Carlos é o diretor executivo do Pacto da ONU, das Nações Unidas, ele é representante do Brasil, né? Então ele tem um papel fundamental nesse processo e as nossas entidades que fizeram o convite para o Carlos são a Floripa Amanhã, que é uma OCIP que tem 16 para 17 anos, conquistamos aqui a chancela da Unesco como membro da Rede Mundial de Cidades Criativas na área de gastronomia. E, ao mesmo tempo, a Zena colocou, né, nós temos algumas entidades que a Floripa Amanhã está presente como observadora, como conselheira, enfim. E o que a Zena falou também, que é o Floripa Sustentável, que é um movimento estratégico que reúne empresários, profissionais, universidades, para discutir as questões ligadas a Florianópolis. E a Floripa Amanhã, nós somos assim muito, talvez, prepotentes, né? Porque a gente diz que nós somos um observatório da cidade na construção de encaminhamentos e de redes, trabalhamos principalmente com redes para pensar a cidade como um todo, desenvolvimento urbano, sustentável, etc. E o Condes é também uma iniciativa que tem, acho que uns 10 anos. O Mário, quantos anos tem o Condes? Pois eu acho que é 12, né, Mário? É 12. Não sei, o Joaquim sabe? Bom, não sei não. Eu acho que foi 2007. O tempo passa tão rápido, Carlos, que a gente perde a noção. O que é o Condes? O Condes é também um conselho de organizações da Grande Florianópolis, incluindo aí prefeituras, câmaras de vereadores, universidades, empresários, profissionais liberais, etc., que pensa a Grande Florianópolis. E que hoje ela cada 2 anos, uma entidade assume a coordenação. E, nesse momento, nós, da Floripa Amanhã, que estamos na coordenação do Condes. É um trabalho também assim, muito instigador e muito importante, porque os problemas são muitos e a gente tem que enfrentá-los, né? E dizer também que a Floripa Amanhã é signatária do movimento ODS em Santa Catarina e que os participantes aqui presentes, nós temos diversos de cidades do interior que são signatários do ODS e também temos aí, no mínimo, meia dúzia de universidades, nós temos federações, nós temos redes
de pessoas e de organizações, de empresas que participam de todo esse movimento. E temos aqui também presente diversas câmaras de vereadores, né? E se a gente pudesse contar, eu diria que hoje, para te escutar, nós temos mais de 50 organizações sociais, empresariais, associativas, o que é uma coisa maravilhosa. O Carlos vai ter 40 minutos para colocar as suas reflexões, e nós vamos ter aí em torno de 20 minutos. Eu sei que o Carlos não tem muito tempo, mas se a gente quiser depois continuar conversando sobre esse assunto, que serão os encaminhamentos que a gente vai fazer. Temos muitas organizações do terceiro setor aqui, tentando escutá-lo, e inclusive assembleias legislativas, prefeituras, enfim. A Márcia e a Flor fizeram uma mobilização extraordinária. Nós temos pessoas do oeste de Santa Catarina ao sul, né? Então, muito obrigado a vocês que estão aqui, que atenderam o chamado, porque existe uma situação que o Carlos vai colocar com muita precisão, que é esse mundo louco que nós estamos, né? E, às vezes, a gente quer ajudar, e o que é que eu posso fazer? Sozinhos, a gente não pode fazer quase nada, né? Mas, se nós estivermos em redes, se nós estivermos em organizações, se nós estivermos dialogando, se nós estivermos derrubando muros e construindo pontes, nós vamos chegar onde a ONU colocou, que é a Agenda 2030. Então, Carlos, eu vou passar a palavra para o Mários. O Mários é o coordenador do CONDES e que vai dirigir e coordenar esse trabalho e, inclusive, o debate. Mários, obrigado pela tua participação, pela mobilização, e a palavra é tua. Obrigado, Anita. Meu bom dia a todos, que ainda não havia dado. Um bom dia especial e um agradecimento ao Carlos Linkevich, isso? Pereira. Me aventurei aqui sobre a pronunciar o teu nome, mas uma coisa interessante, Carlos, que semana passada nós tivemos também uma live com o pessoal do PNUD, e uma das representantes do PNUD era a Ieva, que talvez tu conheça, que também é lituana. Então, a Lituânia presente aqui em Florianópolis em 2 grandes momentos. Uma excelente profissional também. Da mesma forma, eu queria te dizer, Carlos, que eu sempre costumo, quando tenho uma participação assim de uma pessoa de fora das nossas lives, eu procuro um pouco entrar na internet, ver quem é o perfil. Queria dizer que fiquei muito bem impressionado com as tuas falas, né, em diversos eventos, inclusive no TED, lá participando e tal. E em função disso, acho que é o convite que a Anita te fez, e nós hoje vamos ser brindados com um conhecimento muito importante, né? A Anita já fez um panorama mais ou menos de quem está participando aqui, quer dizer, nós temos universidades, pessoal da área legislativa e, principalmente, também temos vários empresários, né? Que é o foco, digamos, do Pacto Global aqui no Brasil e no mundo, né? Bom, um pouquinho antes de ser iniciada essa palestra, isso que nós estávamos conversando aqui sobre os problemas decorrentes da pandemia. Os reflexos negativos, tanto do ponto de vista de pessoas como de empresas, né? O balanço entre empresas que sobreviveram, as que foram criadas, e aquelas que sucumbiram nessa pandemia, principalmente no ano 2020, muito grande, né? O IBGE fala em 1.700.000 empresas, mais ou menos, que ficaram pelo caminho. Além da taxa de desemprego, que está em 14%, os desesperados, que já estão na faixa dos 30 e poucos por cento, assim, é uma pandemia geral que o Brasil está atravessando, um momento extremamente difícil, né? E aí, levando em consideração
um princípio que vem desde lá da época dos objetivos do milênio, de que ninguém será deixado para trás, e esse ninguém, eu gostaria que fosse entendido assim, tanto as pessoas como as próprias empresas. Dentro da tua fala, eu gostaria, se tu pudesse, nos dizer como é que isso está acontecendo com as empresas que são signatárias do pacto aqui no Brasil. Ok? Então, a palavra é tua. E, queria só, antes disso, dizer que, depois da fala do Carlos, nós vamos ter algumas perguntas. Registrem as suas perguntas através do espaço aqui do chat, também já dizendo de qual é a instituição que está representando. Dito isso, Carlos, com a palavra. Carlos. Obrigado, Mários. E uma satisfação, pessoal, estar aqui com vocês. Gosto muito do Estado, né? E estou sempre aí, um dos meus melhores amigos, e por acaso não é brasileiro, é chileno, mora em Florianópolis, e sempre que dá eu dou um pulinho ali. Ele mora ali no... É Santo Antônio que fala, né? Santo Antônio, né? Uhum. É Santo Antônio, ele mora ali. E, enfim, é um amigo muito, muito, muito querido. Então, sempre que dá, eu dou um pulinho aí. Agora faz bastante tempo, é claro que eu não vou. O que eu queria trazer, gente, eu vou falar várias coisas aqui que talvez pareçam desconexas, mas para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Que de fato, como já foi dito aqui pelo Mários e pela Anitta, é um mundo bastante maluco, né? Se a gente pode chamar dessa maneira. Primeiro, eu queria trazer um pouquinho de luz, né? Para a gente. Eu acho que eu nunca tive pessoalmente tão afetado, no sentido emocional mesmo, com a pandemia como eu estou agora, né? Eu acho que, enfim, é um momento muito, muito ruim da nossa história, né? Enfim, depois eu volto a falar da pandemia, né? Mas antes de falar um pouco de coisas boas, o que a gente tem que lembrar, gente, apesar desse momento, de novo, super, super pesado para a gente, mas a gente tem que lembrar, e uma coisa que faz muito tempo que eu não trago, viu, Mários? Acho que naquele TED eu trouxe isso, mas faz muito tempo que eu não falo, que é que, na verdade, o mundo, gente, ele nunca teve tão bom quanto ele está hoje, tá? Parece esquisito falar isso nesse momento, mas nunca esteve, né? E quem diz isso não é só o Carlos, mas é um pesquisador que chama Steve Pinker. Vocês podem buscar aí, tem um TED dele também que é maravilhoso, que eu inclusive uso alguns slides e tal. E ele estuda isso, né? Ele estuda no detalhe os indicadores, né? Indicadores sociais, indicadores econômicos, indicadores de governança global, né? E ele diz que o mundo nunca esteve tão bom. E, né, gente, contra números e fatos não há argumentos. E o que a gente tem que lembrar? É claro que muita gente, às vezes, quando eu trago essa fala, fala assim, não, mas isso é um absurdo, que minha família, não sei o que lá, tá pior. Gente, assim, no nível individual, né, a gente pode estar pior do que a gente estava antigamente, mas coletivamente é um fato, o mundo nunca teve melhor, tá? A gente nunca teve tão pouco estados autocráticos, ou seja, ditaduras. A gente nunca teve tão poucas ogivas nucleares, tá? Então, pensando em governança global. A gente nunca teve tão pouco, só um minutinho. Oh, desculpa, coisa de home office, né? A gente nunca teve tão pouco enfim, todos os dados que a gente puder analisar, gente, a gente tirou da pobreza extrema nos últimos 20 anos mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas, né? Por exemplo, se a gente pegar mortalidade infantil, né? Vindo aqui para o Brasil, quando a gente olha a mortalidade infantil, na década de 1980, 90, esse número era de por volta de 90, né? Hoje a gente está por volta de 15, menos de 15. Então, assim, isso de fato, nas questões sociais e econômicas, a gente nunca teve, como país ou como mundo,
tão bem quanto a gente está hoje, tá? Ah, Carlos, então tá bom, vamos parar por aí? Não, de jeito nenhum. Como o Mário bem colocou, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Seja na dimensão que a gente quiser observar. E é claro que um país como o Brasil, a gente ainda tem muita coisa que a gente precisa resolver. A Agenda 2030, ela sempre fala que a gente nunca pode generalizar e a gente nunca pode fazer médias, né? E a gente nunca pode arredondar. E eu trago uns exemplos, por exemplo, faz muito tempo já que governos dizem que a gente atingiu a universalidade de energia elétrica no Brasil, né? Ah, legal, atingimos a universalidade de energia elétrica, né? Atingimos mesmo? Teoricamente, sim, né? Porque a gente chegou a mais de 99%. Só que, gente, 1% no Brasil, a gente está falando em 2 milhões de pessoas. Então, a gente não pode arredondar, né? O arredondamento é muito ruim num país de dimensões continentais e população como essa que a gente tem aqui. Outra coisa, médias. Médias são horrorosas aqui para um país como o Brasil, né? Porque quando a gente trata de números do Sudeste, do Sul, eles são muito diferentes do Norte e do Nordeste, né? Para qualquer indicador que a gente quiser pegar, né? Então a gente tem que olhar no detalhe, né? Acho que a única coisa que Floripa fica devendo de longe, viu, gente? Que quando eu vi esse número eu fiquei assustado. Então eu sou um ativista para que Floripa melhore isso. É a questão do esgotamento sanitário, gente. Quando eu olhei o esgotamento sanitário de Floripa a primeira vez, eu não acreditava. Eu fui olhar umas 10 vezes, buscar umas diferentes fontes para saber se aquilo era verdade, porque, enfim, dado, né, eu sei o nível de articulação que vocês têm, a qualidade da sociedade civil que vocês têm, eu fiquei honestamente assustado, né? Mas por falar nisso, não é o tema de hoje, né? Mas por falar em marco regulatório de saneamento, ontem a gente teve uma notícia surpresa, né? Nem estava para ser votado o marco regulatório, foi votado. Não sei se vocês chegaram a ver a notícia, e foram mantidos todos os vetos do presidente, tá? O que eu, Carlos, acho que foram vetos positivos, né? Então, me parece que o marco de saneamento, que eu estava com muito medo de que fosse uma nova política nacional de resíduos sólidos, ou seja, que existe há muito tempo, só que não anda, né? Só que agora parece, então, que com essa votação a gente vai fazer a coisa andar, né? Mas voltando aqui, gente, então, a gente tem que ter essa positividade de que as coisas elas estão bem. De fato, elas pioraram esses últimos anos. E eu nem estou trazendo a pandemia à baila, tá? Estou excluindo a pandemia. Mas mesmo assim vem piorado. Então, por exemplo, fome já estava aumentando, pobreza voltou a aumentar, né? Depois de 20 anos, tanto no mundo quanto no Brasil, e agora, claro, por conta da pandemia, isso se intensificou muito. Né? Todos o pacote de apoio do governo, que, claro, está sendo bastante insuficiente, e aqui não é uma crítica ao governo, tá? Só estou dizendo que é insuficiente, como a gente sabe, ele deu esse gás na economia e segurou um pouco a pobreza, né? Apesar de todo o estrago, como o Mário vinha bem dizendo, né? Ele segurou um pouco a pobreza. Só que a gente está entendendo que isso vai se intensificar muito, muito. Então, todas as nossas entidades no sistema das Nações Unidas e fora, que trabalham com a questão de segurança alimentar, fome, estão desesperadas, tá? Então, a gente tem muitas coisas, por exemplo, com o Fundo Mundial de Alimentos, que, como vocês bem sabem, ganhou o Nobel da Paz no ano passado, não foi à toa, né? Ganhou o Nobel da Paz por conta de que a fome voltou a ser um grande problema, né? Nunca, claro, conseguimos extirpar a fome, né, enfim, quase nenhum lugar, mesmo nos países desenvolvidos, a gente encontra alguns bolsões de pobreza. Estados Unidos, a gente viu
as filas para alimentação e tudo mais, existe insegurança alimentar bastante grande lá. Então, essas entidades, ou então a Ação pela Cidadania, né, que a gente bem conhece como a ONG do Betinho, né, que trata de fome, tem o Natal Sem Fome, são parceiros nossos e estão desesperados, tá? E eu quero falar um pouco disso também, da relação das empresas com esses problemas da sociedade em geral, como o Mário bem me provocou, né? Então, gente, voltando, eu acho que, assim, primeiro, legal, a gente está numa posição que 50 anos atrás, 100 anos atrás, era muito pior. A gente tem que ter isso na cabeça para manter a positividade, tá? Por exemplo, eu sempre brinco, né, que quando muitas vezes a gente escuta, enfim, pais, avós, pessoas mais velhas falando assim, não, porque naquela época era melhor. Pode ser que fosse melhor para aquela pessoa em determinada situação, mas como mundo, acreditem, hoje a gente está melhor, tá? Então vamos manter a positividade nesse sentido. Agora, tem algumas questões, né, gente, que a gente só veio piorando. Então, por exemplo, a questão ambiental, a gente veio piorando. Né? Esse é um fato, tá? E, de novo, vocês podem trazer alguns exemplos. Não, mas tal lugar regenerou, assim, vai ser um exemplo pontual. No geral, a gente piorou. Outro ponto muito significativo que já afeta muito, principalmente para vocês, Santa Catarina, né? Eu até gostaria que vocês me falassem aí, quem tem um pouco mais de idade, assim, mas eu, dos meus 43, eu não me lembro desses eventos climáticos extremos que a gente tem agora tão frequentemente, né? Então, tufões, etc., que hoje viraram uma rotina aí para vocês em Santa Catarina, né? E toda a consequência que isso traz. Então, o que a gente viu que a questão da mudança do clima é uma coisa que veio para ficar, já está afetando muito fortemente. O ex-presidente Barack Obama, ele sempre falou que nós somos a primeira geração a sentir os efeitos e a última geração a conseguir fazer alguma coisa, tá? Então, tem isso que é muito forte. Aí fala assim, Carlos, mas isso aí é uma questão mais ambiental. Não é. Se a gente recorrer à Agenda 2030, a Eva deve ter dito para vocês isso na semana passada, enfim, quando foi a fala da Eva, a questão da interconexão da agenda, né? Então, isso a gente tem que ter sempre muito claro, eu tenho certeza que vocês aqui, um público tão qualificado, têm, né? Então, todo tema afeta outros temas. Vamos sempre lembrar, gente, pensar na Agenda 2030 e nos ODS, não como os quadradinhos lado a lado, não como uma esfera, vamos pensar como uma rede neural, tá? Vocês lembram a rede neural? Tudo tem vínculo com tudo, tá? Tudo afeta tudo. Então, essa é a melhor maneira da gente pensar. Então, só trazendo a questão da mudança do clima, por exemplo, a Casa Branca, no governo anterior, não do Trump, mas do Obama, tinha no site da Casa Branca, ou seja, era uma posição oficial do governo americano, dizendo que eles atrelavam a guerra na Síria, essa guerra que acabou de completar 10 anos agora, à mudança do clima, né? Então, segundo eles, o que aconteceu foi que houve uma seca histórica, sem precedentes, né, por conta da mudança do clima, e aí uma falta de água, um êxodo rural muito forte, uma pressão nas cidades, e aí com isso, nessa vulnerabilização da sociedade síria, houve então ali uma facilidade para a cooptação de pessoas para movimentos extremos, né? Então, segundo eles, tá? Tem muita crítica com relação a essa afirmativa, mas Casa Branca acho que é uma coisa, uma boa fonte, né? Fora isso, a gente tem que pensar também, por exemplo, que a gente está vivendo agora pela, não primeira vez, obviamente, mas pela primeira vez na contemporaneidade, eu diria, um problema de migração no Brasil, né? Então, a gente tem a questão toda da Venezuela, muito forte, né? Claro que o Brasil sempre recebeu muito todos os públicos, né?
mas com muita força da Venezuela agora, tá? E isso por uma questão ali política, né? Consequência e por consequência uma questão econômica, mas a UNEP, a ONU Meio Ambiente, e o Banco Mundial, eles estimam que a gente vai ter no mundo, por volta de 2050, 750 milhões de refugiados climáticos, tá? Isso, claro, vai levar a uma insegurança grande. Qualquer hoje, desde o nosso exército a exército americano, seja lá quem for, traz a questão da mudança do clima como uma questão de segurança nacional. Para vocês terem ideia, o Conselho de Segurança da ONU, que é o principal órgão de segurança do mundo, né, a gente sabe ali os 5 membros permanentes, os outros membros rotativos, eles, há coisa de menos de um mês, eles classificaram a mudança do clima como uma questão de segurança global, tá? Então, isso é um recado muito forte. Por quê? Porque, é claro, a gente vai ter uma escassez cada vez maior de recursos, seja água, sejam alimentos, e com isso a gente vai ter mais e mais, enfim, conflitos, etc, etc, tá? E aí, claro, uma pressão em cima dos países ricos, como a gente tem visto agora, na Europa, todo esse êxodo que teve para a Europa, e como a gente está vendo da Venezuela para outros países da América Latina, tá? Vamos lembrar só aqui que a dificuldade que a gente tem em internalizar esses venezuelanos se dá com coisa de 200, 300 mil pessoas. A Colômbia, que é bem menor que a gente, já recebeu mais de 1,5 milhão. Né? A Argentina, apesar de ficar lá embaixo, mas por conta da língua, recebeu bem mais gente do que a gente. Né? Então, isso para falar que os temas eles estão interconectados, né, gente? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Eu vou entrar um pouco mais na questão de empresas e falar um pouco também do momento que a gente vive hoje, tá? O que acontece? Empresas, a gente sabe que essa questão da empresa pensar exclusivamente no lucro é uma coisa relativamente nova, né? A empresa ela tem que pensar no lucro, esse é um papel fundamental dela, a gente não pode esquecer isso, né? Mas não somente, né? A empresa é o braço econômico da sociedade, né, gente? Então, assim, tem que pensar no lucro, tem que ter isso em foco, mas tem que lembrar também que ela está inserida na sociedade, né? Então, vamos lembrar aqui, todo mundo aqui conhece Vila Industrial, Parque Industrial, enfim, bairros com esses nomes, porque eram nomes que eram feitos, eram bairros que eram construídos, em sua maioria, pelas empresas, né? O SUS é relativamente novo, né? Quem cuidava da saúde da população, em grande parte, eram as empresas, né? Então, a empresa, ela tinha esse papel social mais acentuado, eu diria, até décadas ali de 1950, 60, quando a coisa começou a mudar. Muito por conta do Milton Friedman, né? Que, enfim, economista brilhante, que aportou muita coisa importante aí no mundo, mas, sem dúvida, veio com esse viés de que a função da empresa era exclusivamente a geração de lucro, né? E para os acionistas, né? Para os acionistas. E essa mentalidade ela começou a ruir nos últimos anos, tá? Vamos lembrar que o Fórum Econômico Mundial, desde 1973, no seu primeiro manifesto, ele já trazia que era necessário que as empresas fossem engajassem todos os stakeholders, né? Ou seja, engajasse a comunidade local, engajasse os fornecedores, engajasse todo mundo, tá? Mas eu entendo que nos últimos 5 anos a gente começou a entrar um pouco mais no detalhamento do que estão chamando de economia de stakeholders, ou seja, economia de partes interessadas. Então, houve o entendimento de que a empresa ela não consegue parar de pé, seja no médio, seja no longo prazo, se ficar só focada em lucro, tá? E aí, quem está falando é o Carlos,
né? Fala assim, não, quem está falando é o Carlos, que trabalha ali na ONU, não tem interesse nas empresas, tal. Na verdade, não. Na verdade, bom, primeiro, o meu perfil, na verdade, a maior parte da minha vida eu passei em empresa, né? Já tive empresa, já fiz startup, já fiz um pouco de tudo, e nesses últimos anos dedicado exclusivamente ao Pacto Global, né? Então, eu conheço bem, família também é de empresários, médio empresários, então eu sei onde o calo aperta, tenho certeza. Mas o que eu estava dizendo, né? Mas não é o Carlos dizendo, né, gente? Quem fala da economia dos stakeholders é, na verdade, o Klaus Schwab, né? Que é do Fórum Econômico Mundial, né? Que está ali em interlocução não só com as empresas, mas com governos, etc, etc. Mas, sobretudo, vou trazer à baila aqui uma pessoa que não é muito óbvia, mas todos nós hoje em dia conhecemos, que é o Larry Fink, né? O Larry Fink, que é o CEO e o fundador da BlackRock. BlackRock, vamos só relembrar aqui, eles têm sob gestão 9 trilhões de dólares. 9 trilhões de dólares. No preço, no valor que o dólar está hoje, eu diria que são 6 PIBs brasileiros, mais ou menos, né? Então, gente, como tem aquele ditado em inglês, money talks, né? Então o dinheiro fala, né? A gente sabe o quê? Que uma pessoa como o Larry Fink, quando ele se posiciona, seja lá para o que for, o mundo para, ouve e age, né? E não à toa ele foi, eu escutei sendo mencionado, inclusive pelo Biden e por outras pessoas aí, que sabem que é uma pessoa que de fato dita o mercado. E ditando o mercado, sabe que muitas vezes dita a sociedade em geral, né? E aí, o que eu queria trazer dele, né? Ele tem escrito cartas para CEOs, ou seja, para as empresas investidas deles, né? A falar assim, Carlos, mas está distante do nosso mundo. Não está. Na verdade, o maior acionista individual, por exemplo, da B3, da nossa bolsa, é a BlackRock. Maior acionista de free float, de ações da AB Ambev, BlackRock, BRF, BlackRock. Então, eles têm uma presença, e ó, que o Brasil não é das mais fortes, não, tá? Só que eles têm uma atuação cada vez mais, o que eles chamam de investidor ativista, tá? E eles atuam de qual maneira? Eles têm geralmente 5, 10% no máximo chega a 10%. Difícil é a empresa que eles chegam a 10% de participação, tá? Mas eles têm uma porcentagem significativa que eles ditam ali as coisas nas empresas. Só o ano passado, para vocês entenderem o que estou falando, eles votaram em assembleias contra a recondução de mais de 2.000 CEOs ou membros de conselho, por conta de questões de o que a gente chama ESG, ambiental, social ou de governança, tá? Então, eles estão fazendo a coisa se mexer. E aí, gente, falando brevemente aqui das cartas dele, que eu acho que, falando das cartas, a gente entende para onde o mundo está indo, né? Ele escreveu a primeira carta mais focada em sustentabilidade em 2018. A primeira carta chama Um Senso de Propósito, tá? E aí o que ele diz na carta? Ele fala o seguinte, ele fala, olha, o propósito da empresa não pode ser exclusivamente a questão de geração de lucro para acionista, tá? E, de novo, não é ninguém da ONU falando, é o maior capitalista do mundo, tá? E falar ali que, na verdade, a empresa ela tem que entender a sociedade e atender os anseios da sociedade. Ou seja, ele está falando ali da economia de stakeholders, tá? Aí o que aconteceu, gente? Ele apanhou de todos os lados. Ele apanhou de ambientalista, ele apanhou de associações de acionistas, apanhou de todo mundo. E aí todo mundo não, mas muita gente se perguntou se ele recuaria, né? Pois não, ele dobrou a aposta. Aí no ano seguinte a carta chama então 2019 Propósito e Lucro. O que ele diz? Ele fala, meus amigos, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe a possibilidade de dissociar
propósito e lucro. O lucro, pelo menos no médio e longo prazo, necessariamente está atrelado a propósito, tá? Então, esse foi o recado que ele deu, e ele explica um pouco melhor o que é propósito. Inclusive, foi interessante quando eu vi isso aí separado desse jeito, foi um evento em Boston com o professor Michael Potter, né? Que foi outro, né, que migrou da questão, a gente conhece o Michael Potter, muita gente conhece da questão do marketing e tudo mais, e migrou muito para a questão da sustentabilidade. Ele defende muito a bandeira da geração do valor compartilhado, né? Que eu diria que, enfim, é muito a ver com essa questão da economia de stakeholders, né? E aí, então, gente, a Carta de 2020, o ano passado, a Carta chama uma mudança estrutural do mercado financeiro, tá? Essa carta, ela é majoritariamente embebida na questão da mudança do clima, tá? Ele considera a mudança do clima como uma questão, um problema de dimensões tectônicas, como ele mesmo fala, né? Então ele fala que é uma mudança, é um movimento tectônico e que o mercado vai ter que reagir. Só para vocês entenderem, como ele sempre apanha, né? Muita gente criticou, falou, olha, mas vocês ainda investem em economia fóssil, etc, etc, né? Aí ele publicou, então, um plano de descarbonização do portfólio e ele colocou uma meta bem interessante de zerar o portfólio dele até 2050. Gente, o que significa isso? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que de todas as milhares de investidas da BlackRock, até 2050, todas elas vão ter que ser zero em carbono. Isso não é simples, não é trivial, né? E se não quiser zerar o carbono, vai estar fora do portfólio deles. Simples assim, né? Simples assim. Isso mesmo, Joaquim, obrigado. O Joaquim colocou aqui do Grameen Bank, colocou da Danone, que são exemplos da geração de valor compartilhado. E então é esse o momento que a gente está no mundo, né? Aí chegou como eu sempre, infelizmente, é uma verdade, né? Eu brinco que a gente tomou um murro na cara, né, com essa pandemia, e eu brinco que é um murro do Mike Tyson, né? Os mais novinhos aqui não vão nem lembrar do Mike Tyson, mas a gente lembra com certeza, e foi isso que aconteceu, né? E porque o Mike Tyson, ele tem uma frase que é muito boa, que ele fala que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro murro na cara, né? Então ali, ou seja, a estratégia que se tem ali na luta vai por água abaixo, né? Agora, o que eu queria trazer, a última carta do Larry Fink, que daí eu venho para a pandemia, o Larry Fink, a carta desse ano, ele fala então, gente, de que o movimento tectônico foi acelerado. Então, naquela dúvida que a gente tinha durante a pandemia, no início da pandemia, eu diria, né, de agora vai arrefecer tudo, esse movimento todo da sustentabilidade vai começar a baixar, tal, não, pelo contrário, acelerou, e acelerou de fato, né? Então, ele fala que o movimento tectônico acelerou, tá? E aí, vindo para a pandemia, gente, o que eu queria trazer, né, a pandemia é o exemplo maior, o que a gente está passando com ela, da interdependência de todos os temas. Vamos lembrar, hoje a gente está em qual momento? A gente está numa crise financeira econômica, né, que o Marius bem trouxe. A gente está numa crise humanitária, falei que a fome está aumentando em todo lugar do mundo, e a gente poderia pegar vários indicadores, né, não só fome, e a crise sanitária em si, né, obviamente. Só que vamos lembrar, gente, a gente nunca pode esquecer que isso tudo teve origem em que? Uma crise ambiental. Ambiental. Né? Uma crise política, o Joaquim está colocando aqui também, sem dúvida nenhuma, né? Quando a coisa toda começa a descambar, aí não tem político que segure. Então, isso tudo teve uma origem ambiental, né? Isso já estava em relatórios da UNEP, da ONU Meio Ambiente, colocando que
com o aquecimento global, não estou dizendo que nesse caso foi aquecimento global, tá? Mas com o aquecimento global, com a questão de invasão, né? Ou seja, a gente destruir a natureza do jeito que a gente está destruindo, a gente teria consequências como, por exemplo, uma crises zoonóticas como a gente está vivendo agora, tá? Então, a UNEP, há 5 anos, publicou esse relatório dizendo que a gente teria por volta de 5 crises, não como, espero, que não como a que a gente está vivendo agora, mas 5 crises que são relacionadas a epidemias e podem virar pandemias, tá? E se vocês viram, por exemplo, há pouco, eu vi ontem ou antes de ontem alguma coisa de Cambridge, da Universidade de Cambridge, falando de uma crise que está acontecendo agora por conta de uma bactéria, né? Então, de fato, se a gente for buscar nos autos, né, a gente vai ver que a gente tem sempre essas questões, né? E me veio a cabeça aqui, eu fiz o curso do Al Gore, né, com ele, com relação a clima, isso há muitos anos, e ele falava o seguinte: quando for apresentar sobre clima, sempre olhe o jornal do dia anterior, porque sempre vai ter algum evento climático extremo, né? E aí a gente fala assim, não, mas pô, isso aí sempre teve. Não, assim, a frequência e a potência, né, aumentou demais, tá? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, furacão nível 5, a gente não tinha, a gente tinha a cada 8, 10 anos, tá? Hoje a gente tem todo ano. Eu sempre trouxe até nesse TED que o Mário comentou, eu trago uma figura. Quando teve o furacão, eu nem lembro mais o nome dele, mas enfim, era um furacão lá que todo mundo ficou conhecendo porque impactou fortemente a costa leste dos Estados Unidos, né? E aí, legal, eu perguntava, gente, todo mundo lembra? Era Andrew, eu acho. Todo mundo lembra? Ah, lembro. Tinha mais algum com ele? Né? Aí o pessoal, não, mas como assim? No mesmo período, na mesma época, tal? Eu falo assim, não, ao mesmo tempo, tinha mais algum com ele? Né? Ah, não lembro. Né? Ou alguém falava que lembrava de mais um. Pois, gente, ao mesmo tempo, concomitantemente, eu não estou falando na temporada de furacões, eu estou falando naquele mesmo dia e horário, a gente tinha 7 furacões. Né? 7. Ele era de nível 4, imagino, pelo que eu me lembro, mas a gente tinha vários de 4 e 3, né? E só que não deram tanta mídia porque, claro, os Estados Unidos, quando bate lá, e dá muito mais mídia, né? Vindo aqui para o final da fala para a gente discutir, que eu já falei muito, deixa eu ver até que horas são agora. Ixi, já falei demais, gente, perdão. Vou até parar então para a gente entrar nas discussões. Mas o que eu queria colocar é que uma coisa que não está claro nem para mim, tá, gente? Eu falo nem para mim no sentido de que eu trabalho com isso o dia todo e estou super antenado em tudo que está acontecendo por conta de posições globais que eu tenho também, né? Então, eu presido o Conselho do Pacto de América Latina e Caribe, tenho assento no Conselho Global também. E, gente, virou um bololô hoje em dia, tá? O que é função, e aqui eu tenho gente do setor público que talvez vá arrepiar com essa minha fala, peço desculpas, mas assim, hoje a função de, por exemplo, setor privado, setor público, sociedade civil, hoje em dia está um bololô, tá? Nessa evolução que a gente teve, chegou um momento que ficou tudo muito bem separadinho, então a sociedade civil faz isso, o governo faz isso e as empresas fazem isso, tá? Hoje em dia voltou a ficar um bololô, tá? E eu sei que vai ter muita gente que vai discordar, mas é bom que a gente pode discutir. E o que eu queria trazer é que as empresas, elas vão ter que, como vocês estão fazendo já, né, se articular cada vez mais entre elas, para ajudar a resolver essas questões, tá? Uma coisa que eu queria trazer só é que eu não vejo só desafios aí, eu vejo muita oportunidade, tá? Eu acho que tem dentro disso tudo que novas oportunidades que surgem de business, de negócios, né? Eu entendo que uma coisa é certa, as grandes empresas, elas vão adotar e contratar metas referentes a questões sociais e ambientais cada vez mais e
empurrando na cadeia de valor. Esse é um fato, tá? Assim, por favor, quem é de pequena empresa, média empresa, saia da negação que vai ter isso, tá? Então, você querendo fornecer, vai ter que atender a isso. Crédito vai estar cada vez mais difícil, né? Então, a gente viu também, eu falei aqui da BlackRock, mas não só BlackRock, Santander, por exemplo, também estabeleceu uma meta para a neutralidade carbônica, tá? Isso falando em neutralidade carbônica. Então, entendam que a situação vai ficar cada vez mais complexa, né? E aí fala assim, não, Carlos, mas espera aí, mas pô, já estou numa crise financeira, etc., você está colocando ainda mais coisas sobre meu ombro. Eu sou mensageiro, gente. E assim, sim, vai ficar cada vez mais difícil, né? Eu sempre conto uma anedota e eu paro com ela para a gente poder interagir um pouquinho, nesse evento, por acaso, que eu comentei já de Boston, o CEO da Fortune estava entrevistando o CEO da Gap, marca de roupa, né? E aí, o que o CEO da Gap contou, né? Falou que ele estava numa confraternização da Gap, né, que tinha ali ex-líderes, ex-CEOs, etc., etc., e falou que o CEO antigo estava olhando para ele com uma cara estranha, tal. E ele foi falar com ele, né? Falou assim, não, mas o que o senhor está me olhando com essa cara, tal, de desalento, né? Ele virou e falou assim, ó, meu filho, ser CEO na minha época era muito mais fácil, entendeu? E esse eu acho que é o recado que mostra em que momento a gente está do mundo, né? Porque antes era aquilo, você olhava ali a coluna da esquerda, a coluna da direita, se no final tivesse azul o número, beleza, bom trabalho. Hoje em dia não é mais assim, né? Eu recomendo vocês lerem para a gente abrir para perguntas mesmo, o barômetro da confiança da Edelman, que eu sempre trago, que é uma pesquisa feita em 33 países e mostra que 80% das pessoas, tanto no Brasil quanto a média mundial, entendem que os CEOs, as lideranças empresariais, devem falar e agir sobre questões da sociedade, tá? E aquilo que eu falei do setor público e tal, só trazer um exemplo aqui, Business Roundtable, que reúne os maiores CEOs dos Estados Unidos, e assim, desde Apple, Microsoft, enfim, vocês podem ir de A a Z, tá todo mundo lá. Eles estão falando em, por exemplo, atuar em moradia, né? Então, gente, por isso que eu falo, hoje o mundo tá um negócio de fato difícil de entender, tá? Mas eu vou parar aqui para a gente aproveitar esses minutos finais aí para a gente debater um pouco. E desculpa ter passado do horário, eu me perdi aqui. Carlos, na verdade, assim, em pouco tempo, tu conseguisse trazer uma riqueza de informações enorme, né? É uma pena que, evidentemente, que o nosso tempo seja limitado. Mas eu queria fazer uma observação, tu falasse da interconexão de todas as metas que estão na ODS, mas eu vi em outro momento também, numa palestra tua, que tu falasse sobre a indivisibilidade das metas. A interconexão e a indivisibilidade são extremamente importantes. Dentro dessas metas da ODS, eu vejo como a de número 10, que tu trouxesse para a nossa palestra, que é acabar com a fome no mundo, ela é extremamente importante porque ela está ligada também às questões da economia mundial. Sim. E aí, quer dizer, tu trouxesse principalmente dois aspectos, a fome e as mudanças climáticas, duas as implicações para nossas empresas, para a saúde, para a paz mundial, digamos assim. E um dado, esse eu não conhecia, de 750 milhões aí de imigrantes que teremos no mundo, que esse é um desastre mundial. É um desastre. E é por isso que o Larry Flink, como Jorge Soros também, já se manifestaram em diversos momentos, assim, precisamos repensar, né, os propósitos das nossas empresas. Mas, assim, muito interessante. Aliás, porque isso também muda a base de consumo, né? Garante a sobrevivência das empresas. Eu acho que esse é o importante. Mas nós temos aqui uma colocação da... Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde é que sumiu agora? Só um pouquinho. À vontade. Tem do Anexa, tem o da Carolina.
Tatiana Enquanto Schneider. você vai perguntando, vou ver, pode falar, eu vou ver aqui minha próxima reunião, se eles podem segurar 10 minutinhos lá, daí eu fico um pouco mais com vocês. A Tatiana Schneider diz o seguinte: bom dia, pensando na interconexão de tudo, já faz referência então ao que tu comentasse, você percebe Legal. a ideia do Estado empreendedor. Ela coloca como referência o Mazuco. Como resposta aos movimentos reestruturantes do mercado financeiro. Historicamente, se sai bem das crises, enquanto o Estado mais os serviços públicos ficam quebrados ou, inclusive, piores. Sim. Peraí, só meio minuto aqui. Pode repetir o final, Mário, por favor? Claro. Por resposta, então, o Estado empreendedor, resposta aos movimentos reestruturantes do mercado financeiro. E ela coloca entre parênteses que, historicamente, se sai bem das crises. Mas, em contrapartida, o Estado mais os serviços públicos ficam quebrados ou piores. Sim. Sim. Olha, não sou economista, gente, vou falar aqui o que eu acho, que eu vejo no mundo, né? Eu acho que, enfim, entra um pouco naquilo que o Mário estava comentando, né? Eu acho que é o momento de o governo, como está acontecendo em todos os lugares do mundo aí, realmente colocar a mão no bolso, né? Eu sei que tem vários riscos aí, né? Só que, infelizmente, num momento como esse, a gente está vendo, né, gente? Eu acho que eu vejo muitas vezes gente indo contra o distanciamento ou até a questão do lockdown quando necessário, tá? Eu acho que tem que planejar bem. Só que, gente, é só uma questão de reflexão, né? Porque, assim, papers e de revistas famosas vai ter a favor e contra quanto você quiser, né? Hoje em dia, pela quantidade de produção científica que tem, você vai atrás e acha alguma coisa que concorda com o que você está pensando, né? Só que é uma coisa meio natural, né, gente, de pensar, só fazer uma reflexão de que se você, se é uma coisa contagiosa, se você isolou, a contágio vai parar, né? E eu acho que assim, mas as pessoas estão perdendo emprego, os negócios, tal. Gente, aí o governo tem que entrar. O governo tem que entrar. Como foi bem colocado na pergunta aqui, né, por exemplo, na crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, o governo entrou salvando todo mundo, salvou todo mundo, né? Como está fazendo agora, né? Então, assim, gente, nessas horas que a gente precisa do governo, né? Eu acho que tem que, muito honestamente, tá? Eu sei que tem muita opinião divergente, claro, respeito, mas minha opinião, olhando, sem ser especialista, mas olhando o que está acontecendo no mundo, os governos têm, estaduais, municipais e federais, por mais que estejam numa situação bastante complicada, né? Vai ter que aumentar endividamento, tem que aumentar, né? Mas para chegar e salvar todo mundo, não vejo outra possibilidade, para ser muito honesto. E falando isso que você comentou, desculpa, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, e eu acho que, né, tem muito a ver olhar ali os Estados Unidos. Eu acho que é isso, né, gente? Teve toda uma flexibilização de controle das instituições bancárias, né? E eu acho que com isso a gente chegou na crise de 2008, 2009, né? E aí, aqueles pequenos ajustes que foram feitos, eles foram acabando ao longo do tempo, né? Então, eu, sinceramente, eu acho que o mercado ele tem que ter uma liberdade muito grande, mas tem que ter, sim, um controle mínimo por parte ali do Estado, né? Para não acontecer o que aconteceu, né? De Estado entrar salvando todo mundo, e é isso, né? Bancos sempre indo muito bem, né? Eu vou fazer, Carlos, duas perguntas ao mesmo tempo, até que porque pode abordar simultaneamente os dois temas aqui. A Carolina diz o seguinte: então, o caminho para podermos minimizar os impactos das mudanças climáticas vão ser através da influência dessas grandes empresas, porque o impacto financeiro é mais imediato e palpável. Assim, saímos da discussão, mas, na minha opinião, meio ambiente não importa. Das empresas e pessoas que não veem, está tudo interligado.
estamos falando da sobrevivência humana. Sim. No mesmo sentido, o Nelson Lorenz, que é do Ministério Público, mas aqui que está não como representante do Ministério Público nesse momento. Assim, pesquisa o tema poluentes emergentes e contaminação das águas doce, bruta e tratada e dos alimentos vegetais, com ênfase nos resíduos de agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e no meio ambiente. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Aí nós estamos entrando no agronegócio, né? Estamos entrando nessa pressão das empresas fornecedoras de produtos químicos para a agricultura e comprometendo, inclusive, a agricultura familiar, que acontece muito na sua região. O Ministério Público tem um trabalho extremamente importante aqui no Estado nesse sentido. Não, sem dúvida. Gente, primeiro o histórico rápido, né? Vamos lá. 72, que o ano que vem faz, então, ali... quantos anos já? Vai fazer 22, 50 anos, né? A gente tinha 50 anos da Conferência de Estocolmo, né? Foi a primeira vez que as Nações Unidas discutiram o meio ambiente. Os países não deram conta, né? 92, aqui no Rio, a gente teve o advento das ONGs, né? Então, as ONGs apareceram com muita força e tal. Não deram conta. E Rio+20, claro que as empresas já faziam coisas antes, coisas negativas e positivas, né? Mas teve o advento das empresas de maneira a discutir, a entrar nessa discussão global, né? De fato, sobre as questões ambientais. Não vai dar conta sozinho. A questão é o seguinte, precisa da sociedade como um todo, né? O indivíduo como consumidor, ele precisa estar atento, né? O indivíduo como investidor, ele tem que estar atento, né? Uma coisa que meus colegas de banco, eles sempre fazem uma pergunta que às vezes é um tapa na nossa cara, assim, você sabe onde está teu investimento? Né? Muitas vezes a gente não sabe, a gente não sabe. A gente está botando dinheiro muitas vezes, sei lá, pode estar botando dinheiro em arma, pode estar botando dinheiro, nada contra, mas assim, em indústria de petróleo. Então a gente não sabe quem a gente está investindo, né? Quem a gente está estimulando. Então, assim, esse é um outro poderosíssimo papel que a gente tem, né? Para quem tem condições de ter um pouquinho ali a mais para investir, né? Com relação às questões, então, assim, né, gente, é tudo em união. Todo mundo tem seu papel, mas todo mundo tem que andar junto. Esse é um fato, tá? Agora, com relação a empresas, né, a gente tem que pressionar as empresas também, a gente tem que pressionar os governos também, né? E com relação assim, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar as empresas? Não vamos esperar nada, tá? O que a gente tem que fazer é cobrar das empresas para que elas tenham uma emissão menor, a gente tem que cobrar das empresas para que, aí até apoiado pelo Ministério Público, etc., etc., elas paguem e reparem o que tem que reparar, tá? A gente, dentro das Nações Unidas, a gente tem o que a gente chama de princípios orientadores de empresas e direitos humanos. Então, a empresa ela tem que evitar o impacto e, se não conseguir evitar, ela tem que reparar, tá? Então, isso é muito claro. A gente tem que ter isso muito claro e ajuda de todos os nossos controles aí, inclusive Ministério Público, né? Com relação a, por exemplo, ao agronegócio, gente, e vou falar uma coisa aqui que talvez vocês, nem todo mundo vai concordar comigo, mas o agronegócio brasileiro, ele é muito moderno, tá? Ele é muito sustentável. Não me matem por essa frase, quem é totalmente contra, tá? Mas, assim, esse é um fato. O que a gente tem, inclusive a gente vê pesquisas por aí que, de fato, tem maçã podre. Não são poucas, tá? Uma pesquisa da Nature, por exemplo, colocou em 2% a quantidade dessas maçãs podres, e que é significativo, traz um impacto muito violento e está prejudicando muito a economia exportadora brasileira. Tá? Para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu lidero, junto com outras instituições, um grupo de quase 90 CEOs, e a gente fala com todos os poderes no Brasil, presidentes dos poderes, né? Então, a última rodada foi Maia, Toffoli, quando ainda estavam. A gente fala com o Mourão sobre a questão da Amazônia, tá? E aí o que acontece? Um CEO, por exemplo, por acaso, de Santa Catarina,
ele estava numa dessas conversas, ele trouxe um testemunho para a gente que ele está tendo dificuldade de exportar a maçã dele para o Reino Unido. Eu já achei curioso, achei tudo curioso, né? Porque eu falei assim, olha, nossa, mas a gente, Brasil, exportar maçã para o Reino Unido, que curioso. Primeira coisa curiosa. Segunda coisa curiosa, eu falei, opa, peraí, sem saber de onde ele era antes, né? Eu falei, pô, peraí, mas maçã no Brasil deve estar muito longe da Amazônia, né? Deve estar uns 5, 6 mil quilômetros da Amazônia. E aí o que ele trouxe, e é claro, gente, daí, por óbvio, Santa Catarina, né? Ou seja, ele está tendo dificuldade de exportar a maçã para o Reino Unido por conta da Amazônia, né? Então, gente, não tem como. Eu converso muito com os embaixadores, principalmente da União Europeia aqui no Brasil, o embaixador da União Europeia em si e os embaixadores dos Estados-membros, né? E, gente, é o seguinte, tem a questão ambiental, a questão social também, por que não? Está sendo cada vez mais vista pelos consumidores europeus, por exemplo, e deixa eu só falar uma coisa que fala assim, não, mas como isso afeta a minha vida se eu não tenho nada a ver com a Europa? Afeta por quê? Porque, na verdade, por exemplo, tem legislação do Reino Unido, e está vindo uma nova agora, que toda empresa que tenha relação com o Reino Unido, seja por investimento, seja por cadeia de valor, ela vai ter que fazer uma due diligence para saber se não estão afetando a desmatamento, né? E essa lei que está passando agora, acabou de sair de consulta pública, ela acabou ela foi, na verdade, baseada numa lei que eles chamam Modern Slavery Act, ou seja, lei da escravidão moderna, né? Que é uma lei que está atuante há muito tempo, né? E tem penalizado muita gente no mundo inteiro. Então, vai afetar cada vez mais. A ascensão do Brasil à OCDE está pendente por isso. Mercosul e União Europeia está pendente por questões ambientais e sociais. Então, gente, entendam, vai afetar cada vez mais. Com relação ao agronegócio, eu acho que tem que ter um papel nosso de olhar para a ciência, né? Aquele defensivo agrícola, ele deveria estar sendo usado ou não? De novo, não é minha área, mas me parece que alguns defensivos, se eles estão proibidos em dezenas de países, eu leigamente diria que me parece prudente não tê-lo aqui, tá? De novo, sem saber, me parece prudente. Então, eu acho que é isso. A gente, o Ministério Público, né? E aí o Nelson, que acho que é do Ministério Público, né, Nelson? A questão, por exemplo, essa visão ambiental do Ministério Público, né? É uma questão importantíssima. Relativamente nova, né, Nelson? Assim, se eu pudesse chutar de novo de maneira leiga, que eu nem deveria fazer o comentário, me meter onde não sou especialista, mas eu acho que essa função do Ministério Público vem de 88 da Constituição, né, nesse sentido. Então, e, no entanto, tem feito uma diferença enorme, 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 né? Enfim, é isso que eu acho nesse sentido, viu, gente? Quiser fazer mais uma, Mário, só que daí eu vou ter que sair correndo, infelizmente. Mas voltarei. Que boa notícia essa. Só fazendo uma observação, assim, ó, a abactina está presente em 27 agrotóxicos, né? Ela está presente também na produção do café, na produção da maçã, na produção da laranja. Então, essa eu acho que é o grande trabalho que vem sendo feito aqui no Ministério Público, de a gente tentar mudar, inclusive, os padrões de controle da própria Anvisa, porque os produtos proibidos lá são aprovados aqui de uma forma que a gente não consegue entender, né? Para terminar, então, depois eu passo, depois que tu usares a palavra, passo a Anita para que ela possa fazer o encerramento. O professor José Luiz Fonseca da Silva Filho, amigo de longa data, diz o seguinte: as organizações empresariais da Universidade do Estado aqui, as organizações empresariais promoveram essas mudanças na sociedade que, por exemplo, os seus recursos naturais bastante prejudicados. Temos com isso os parlamentares, aliás, os parlamentos adequados a essas situações. Bem agora, ao outro lado, temos tempo para adequar os
os parlamentos ou as empresas levarão de roldão novamente fazendo todas as mudanças que lhes interessam sem olhar a sociedade? Olha, o que eu acho, gente? Eu acho que não existe monolitos, né? Então, assim, o setor privado. A gente fala do setor privado e a gente até às vezes dá uma cara, né? Não existe o setor privado, né? Existem as empresas e dentro das empresas existem as pessoas. Não existe o governo, né? Existem governos, né? Então, o que eu diria, né? Eu diria que, em algumas situações, eu não poderia concordar mais com a afirmativa, tá? Mas em muitas outras não, eu discordo, né? Eu acho que, assim, tem empresas que, sim, ainda estão nesse estágio de estão mirando o lucro e querem acabar com tudo, né? Independente do que for. Só que eu acho, gente, eu sou um otimista nesse sentido, que existem muito mais empresas que querem fazer a coisa certa, tá? Não acho que a gente tem que ser, e aí é uma questão de posição minha, de ser ultraliberal, de deixar tudo na mão do mercado. Eu não caio nessa, tá? Para ser muito sincero, apesar de meu foco serem as empresas, eu acho que tem que ter um controle pela sociedade e tem que ter um controle mais direto pelos representantes da sociedade, que é o governo, tá? Então, eu acho que tem que ter sim. Isso é mais absoluta certeza, no meu ponto de vista, né? Carlos, nós vamos encerrando por aqui. Vamos Queria lá. agradecer novamente em nome de todos os presentes, né, por essa aula. Se tivermos a oportunidade no futuro próximo de continuar essa conversa, será ótimo, né? Nós estamos recebendo aqui no chat vários cumprimentos, né, pela tua palestra. Agradeço. Então, transmito de uma maneira geral isso. Dizer que essa nossa live aqui ela foi gravada e vai estar no YouTube. Quem quiser depois repassar, né, para ver algum aspecto, estará lá. Então, muito obrigado. Né? Obrigado, Um bom dia a todos e passo a Anita aí para fazer o encerramento. Mário, obrigado, maravilha. Carlos, obrigadíssimo. E obrigado. Queria propor, fazer uma provocação de um retorno seu aqui, ou talvez alguns documentos que você possa passar para nós, com questões assim, bem pontuais do que cada empresário pode estar fazendo na direção do pacto. Isso é muito importante e aí a gente começa a trabalhar esse novo momento. A gente sai daqui um pouco preocupados, né, com essa situação que você relatou, que a gente sabe que é real, mas nem sempre a gente toma consciência, mas o melhor de tudo é a gente fazer a nossa parte. Então, se você puder nos dar esse retorno, seria maravilhoso. Anita, assim, primeiro agradeço muito e sempre pelo carinho de vocês. O que eu queria deixar claro, só que talvez pela minha fala não tenha ficado muito claro. O Pacto Global, ele acredita na sustentabilidade, viu, Mários, que acho que entra um pouco nisso da tua preocupação, ele acredita na sustentabilidade como geradora de valor para as empresas. Ele acredita na sustentabilidade como vantagem competitiva para as empresas. Então, a gente trabalha no Pacto Global com proteção e geração de valor para as empresas, pensando em sustentabilidade, tá? Só que, claro, isso, por óbvio, não a qualquer custo, no sentido de que a gente entende que se internalizarem, de fato, as práticas de sustentabilidade, as empresas vão continuar bem, tá? Então, esse é o nosso foco que a gente tem ali. E, Anita, assim, provocação aceita, a gente envia algumas coisas para vocês aí, e, além disso, também, numa outra oportunidade, estou por aqui também. Obrigado, gente. Obrigado. Abraço, tchau, tchau. Abraço, obrigado. Obrigado a todos que estão aqui conosco, a nossa diretoria, temos alguns vereadores, temos aqui a Mariane, quem mais está aqui? A Manuela, se eu não me engano, um vereador que apareceu ali. Márcia, quais são os vereadores que estiveram conosco? O vereador Ricardo esteve conosco. O Diácono, isso.
Ricardo. Ótimo. Ricardo. Oi, gente, eu deixo um abraço, eu vou pulando para outra lá, que eu já estou bem atrasado. Tchau, tchau. Pode pular, Abração, obrigado. desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido.